Capítulo 3, seção 10. O nascimento da oposição. A Revolução da Cruz começou verdadeiramente no dia em que Jesus pronunciou as famosas palavras: "O meu reino não é deste mundo", e quando os homens que o seguiam preferiram o reino que não é deste mundo às coisas e ao poder da terra. Pouco importa que César reine em Roma. O verdadeiro mestre está em outro lugar, lá onde está sentado ao lado do Pai na eternidade de Deus. A oposição era tão decisiva e tão essencial quanto possível, mas não se manifestou de imediato. É uma evidência histórica, tal como os indivíduos e a sociedade não percebem no começo os germes mortais que nelas hão de proliferar. Nos seus primeiros tempos, como já vimos, o império ignora os cristãos. Juliano, o apóstata, observará o fato com precisão. A vida, a doutrina e o drama de Jesus passaram completamente despercebidos aos contemporâneos. A pregação apostólica não devia suscitar mais interesse em Roma do que suscitaria hoje na Europa Ocidental a obscura propaganda de uns agitadores religiosos indígenas em Madagascar ou no Ceilão. Será preciso esperar pelo ano 112 para que um texto oficial, a carta de Plínio, o jovem, a Trajano, fale dos cristãos, e pelo ano 116 para que Tácito, ao escrever os seus anais, lhe consagre alguns parágrafos. A princípio, os cristãos, quando se fala deles, são frequentemente confundidos com os membros das comunidades judaicas entre os quais se haviam estabelecido, e onde, por vezes, provocavam agitações, e se a polícia de Nero em Roma parece tê-los identificado, o mesmo não aconteceu por toda a parte. A confusão com os judeus não era, aliás, muito favorável aos cristãos, porque existia no mundo romano uma corrente hostil a Israel, em sentido inverso ao da benevolência que certos homens públicos demonstravam para com o povo eleito. Marco Aurélio falará desta raça tumultuosa e mal-cheirosa, e hão de circular gracejos pesados a respeito dos costumes hebraicos. Cícero, Plutarco, Diodoro de Sicília e Tácito serão um pouco menos implicantes do que os profissionais do antissemitismo, Apolônio de Rhodes e Apião. Quanto à massa popular, sempre ávida de falatórios maldosos, bem se pode imaginar o que diria: não comem carne de porco? Então é porque adoram um deus porco, a não ser que o seu ídolo seja um asno, coisa em que muitos acreditavam. Me perdi. Aqui. De resto, mesmo quando reconhecidos, de início não são considerados senão como mais uma seita oriental, no mesmo plano dos adoradores de Astarte ou dos mágicos caldeus. O império, enquanto poder estabelecido, não percebe a diferença que separa os cristãos dos outros iniciados nos mistérios asiáticos, nem compreende a ameaça radical que paira sobre os seus princípios. Por sua vez, os cristãos não se apercebem melhor da situação, consideram-se súditos absolutamente fiéis e comportam-se como tais. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este preceito de Cristo fundava doutrinalmente o lealismo cristão, de que há numerosas provas. Vimos que na Epístola aos Romanos, São Paulo ordena expressamente: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. E na Epístola a Timóteo, insiste em que se ore pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila com toda piedade e honestidade. São Pedro, escrevendo nos dias seguintes aos da perseguição de Nero, em 64, também aconselha a submissão. Manda calar os insensatos que instigam a revolta e quer que se respeite o soberano. Alguns anos mais tarde, São Clemente Romano redigirá uma nobre oração a favor dos imperadores e daqueles que governam a terra, e serão esses mesmos protestos de obediência e fidelidade que iremos encontrar em toda a literatura apologética, em Aristides e em São Justino, por exemplo, e até no impetuoso Tertuliano, que exclamará: nunca houve entre os cristãos um revoltado, um conspirador ou um assassino. A atitude perfeitamente lógica, porque, com efeito, não é no plano de ação direta que se situa a oposição do cristianismo ao império.
Mas nem por colocar-se acima da política, o cristianismo escapará de ter de enfrentar a oposição. Foi a massa popular que, antes das autoridades, ganhou a consciência dessa fatalidade e foram a sua maldade e, em algumas situações, os interesses sórdidos de uma ou outra negociata que lhe abriram os olhos. O instinto que incita as massas anônimas ao ódio contra os não conformistas, e especialmente contra os homens do espírito, desempenhou nesse caso, como sempre, o seu papel de polícia. Para que alguns se mostrassem hostis aos cristãos, bastava sem dúvida que o comércio de animais destinados aos sacrifícios ou de estatuetas de ídolos fossem afetados pela nova propaganda. E a isto se juntavam, como veremos, os 1001 boatos infames sobre sacrifícios humanos ou sobre orgias secretas. Mas o que essa multidão pagã sentia, no fundo da consciência, era que a nova doutrina iria exigir dela uma dramática transformação de alto a baixo. Ela odiava na nova raça aquilo que a iria suplantar. Arrastados pela vox populi, os poderes públicos veem-se obrigados a entrar em ação. Em muitos casos não farão, pelo menos nos começos, senão com extrema reserva e verdadeira moderação. Trajano dará a Plínio, seu procônsul na Bitínia, instruções muito prudentes. Durante bastante tempo, os funcionários imperiais adotarão uma atitude de indulgência cética e desdenhosa. E quando se tratar apenas de termos confusos como Filho de Deus ou Rei Supremo, fingirão não reconhecer os cristãos como culpados de lesa majestade. Mas à medida que o império progredir no sentido do autoritarismo e da centralização absolutista, dir-se-ia totalitarismo, tornar-se-á cada vez mais consciente do abismo que separa os cristãos do conformismo oficial e reconhecerá neles os seus inimigos. Esta evolução tornar-se-á muito nítida a partir do século II, e poderemos então verificar que os grandes perseguidores dos cristãos serão necessariamente os melhores soberanos, aqueles que mais lucidamente compreenderam as exigências da sua missão e as necessidades profundas do regime. Da mesma maneira, ir-se-á avolumando na Igreja nascente a consciência de uma diferença fundamental. Assim como nos seus primeiros 30 anos tinha tido que distinguir-se do judaísmo para poder viver a sua própria vida, assim também tinha agora de se considerar à margem do próprio quadro do império em que se desenvolvia, e consegue-o pondo em prática muito simplesmente o princípio evangélico do reino que não é deste mundo. Por volta do ano 110, o autor da Carta de Diogneto encontrará esta fórmula admirável para definir a oposição dos cristãos. Os cristãos habitam a terra, mas como se apenas passassem por ela. Não há qualquer região estrangeira que não seja para eles uma pátria, como não há qualquer pátria que não lhes seja estrangeira. E um pouco mais tarde, Tertuliano escreverá mais rudemente: para nós cristãos, nada é tão estrangeiro como a república. Nós não reconhecemos senão uma república, a de todos os homens, o universo. Assim determinada, esta oposição espiritual levará os cristãos a modificarem toda a sua atitude. Ao lealismo misturar-se-á a esperança, saída do mais profundo da nova consciência, de ver desaparecer o ilusório domínio da terra e instaurar-se, hic et nunc, o reino de Deus. Assim, no Apocalipse, Roma, essa Roma que São Paulo tanto havia respeitado, é descrita como a mulher assentada sobre a besta, a mãe das prostitutas, a abominação sangrenta que um dia próximo, como deseja, o mundo verá desaparecer quando os 7 anjos fizerem soar a trombeta. Da mesma forma, o Apocalipse de Esdras, texto não canônico, mas que os primeiros cristãos leram muito, profetiza-se a morte da águia cujas asas horríveis, perversas cabeças e odientas garras deverão desaparecer para que cresce a tirania sobre a terra e o homem volte a encontrar a justiça, para que cesse a tirania sobre a terra e o homem volte a encontrar a justiça e a piedade. E agora que o antagonismo entre Roma e a cruz se converte em drama,
Esporadicamente, a princípio, e depois cada vez mais por método político, o Império vai tentar ferir a nova humanidade que se ergue no seu seio. Começam as perseguições, com o seu longo cortejo de mártires levados aos anfiteatros. Mas, para a moral do heroísmo que era dos primeiros cristãos, a violência foi sempre impotente para deter a marcha do pensamento. Os fiéis que aceitam a morte para que surja um mundo novo são mais fortes que os perseguidores que recorrem à violência para tentar salvar um mundo condenado. Sanguis martyrum est semen Christianorum, dirá Tertuliano. O sangue dos mártires é a semeadura dos cristãos. A oposição de Roma à cruz trabalhará muito mais para a sementeira cristã a partir do momento em que se tornar sangrenta.